Eu nunca dei muita importância para essas histórias que a gente ouve na internet. Sempre achei que quem vê coisa de madrugada é mais imaginação do que outra coisa. Mas o que aconteceu comigo numa noite de tempestade ainda me deixa com o estômago embrulhado sempre que começa a chover forte. Moro sozinho numa casa simples, num bairro mais afastado, perto de uma área de mata. Não é isolado, mas as casas são um pouco distantes umas das outras. Me mudei para cá há uns 2 anos, justamente por gostar do silêncio e da tranquilidade. Naquela noite, estava chovendo pesado. Daquelas chuvas que caem sem parar, com trovões e relâmpagos sacudindo os vidros. Era por volta de umas 2 da manhã. Eu estava no sofá, luzes apagadas, só com o abajur aceso, vendo qualquer coisa no celular, enrolando para dormir. Então ouvi as batidas. 3, secas, fortes, na porta da frente. Na hora congelei. Meu portão é de ferro e barulhento. Qualquer um que entrasse teria feito barulho, ainda mais com a ventania daquela noite. Mas as batidas vieram direto na porta. Alguém já estava na minha varanda. Fiquei ali sentado, tentando entender se tinha ouvido certo, quando vieram mais 3 batidas, agora mais fortes, sem toque de campainha, sem chamar meu nome. Me levantei devagar e fui até a entrada. A luz da varanda estava apagada, mas a da sala iluminava um pouco através da janela ao lado da porta. Espiei pelo olho mágico. E juro por tudo que é mais sagrado. Tinha um homem parado ali, de pé, completamente encharcado, usando um casaco escuro, a cabeça abaixada. Ele estava imóvel, como se estivesse congelado. Meu coração disparou. Não gritei, não falei nada. Fiquei olhando. Ele não parecia se mexer nem 1 centímetro. A água da chuva escorria pelo rosto, mas ele não limpava. Simplesmente parado. Achei que fosse algum vizinho pedindo ajuda, alguém com o carro quebrado. Mas o problema era outro. Como ele entrou ali sem abrir o portão? O cadeado do portão estava do lado de dentro, e o portão ainda estava fechado. Recuei. Voltei para a sala e fiquei ouvindo. Nenhum barulho. Nada. Só a tempestade. Peguei o celular e liguei para a polícia, mas a ligação caiu 2 vezes. Sinal fraco por causa da chuva. A internet também tinha ido embora. Voltei com cuidado e olhei novamente pelo olho mágico. Ele ainda estava ali, só que agora, com a cabeça erguida. E ele me encarava. Não dava para ver muito bem o rosto por causa da sombra do capuz, mas era um olhar fixo, direto. E mesmo com a chuva e o vento, ele não piscava. Senti um calafrio. Tranquei a segunda trava da porta e dei 2 passos para trás. Foi aí que ele bateu de novo, mais forte. Agora não eram 3 batidas. Era uma sequência descompassada, como se ele tivesse perdido a paciência. Comecei a andar pela casa, tentando achar algo que me desse segurança. Peguei uma faca na cozinha. Fiquei no corredor, de olho na porta. As batidas cessaram. Por alguns segundos, o silêncio da chuva parecia até um alívio. Até que ouvi o barulho do portão rangendo, como se alguém tivesse pulado ele e agora estivesse saindo. Fui até a janela da sala e olhei com cuidado. A varanda estava vazia. O homem tinha ido embora. Esperei mais uns 20 minutos antes de ter coragem de abrir a porta. Saí com uma lanterna e fui até o portão. Continuava trancado com o cadeado. Nem sinal de arrombamento, nem pegadas. A chuva já tinha coberto qualquer rastro que pudesse ter existido. Voltei para dentro mais confuso do que assustado. Mas era claro, alguém bateu na minha porta. Alguém ficou parado ali na varanda por vários minutos. Alguém que entrou no meu quintal de alguma forma e desapareceu. Tentei dormir naquela noite, mas cada trovão me fazia lembrar da imagem dele parado ali, olhando para mim, encharcado, imóvel. 2 dias depois, num grupo do bairro, uma senhora postou algo estranho. Contou que, na mesma madrugada, viu um homem parado na frente da casa dela. Quando o marido saiu com uma lanterna para ver quem era, não encontrou ninguém. A câmera de segurança estava desligada por causa de um curto. As descrições batiam. Desde então, em toda noite de chuva, eu deixo todas as luzes acesas e coloco uma cadeira contra a porta. Não que eu ache que vá adiantar,
mas me dá a falsa impressão de que estou protegido. Porque o que me assusta mais não é o fato de alguém ter aparecido na minha varanda, é o jeito que ele ficou lá, sem pedir ajuda, sem tentar invadir, como se só estivesse esperando eu abrir a porta. Não sou do tipo que se assusta fácil. Cresci no interior, acostumado com noites longas, silêncio profundo e o som dos grilos misturado com o uivo do vento. Mas teve uma noite que mudou completamente a forma como eu vejo o escuro. Minha família tem um pequeno sítio há décadas. Fica numa região bem afastada da cidade, cercada por plantações de milho por todos os lados. A casa é simples, de madeira, com um galpão nos fundos, uma cerca velha na frente e um alpendre com 2 cadeiras de balanço. Eu costumo passar uns dias lá sozinho de vez em quando, só para descansar da correria da cidade. Era início de outubro, e o tempo já estava mais úmido, com pancadas de chuva de tarde e noites abafadas. Naquele dia, o céu estava estranho desde cedo. Uma névoa baixa encobria o campo e a plantação, mesmo sem sinal de chuva. Achei que era só vapor da terra. À noite, o tempo firmou, mas o ar ainda parecia denso, estranhamente pesado. Estava por volta das 22 horas quando saí no alpendre com uma garrafa de cerveja na mão. Tudo estava quieto demais, nem os grilos cantavam. E aí, no meio do silêncio, percebi algo se mexendo entre o milharal. Achei que fosse um animal, algum gambá ou até um cachorro solto, mas logo percebi que era algo maior. E havia luzes. 2 luzes fracas, como lanternas fracas, ou olhos refletindo a luz da varanda, estavam se movendo pelo meio da plantação. Pareciam flutuar, sem que eu conseguisse ver quem as carregava. Primeiro achei que fosse algum vizinho caçando ou verificando cerca, mas quem faz isso às 10 da noite, no escuro e sem chamar por ninguém? Fiquei parado, observando, sem entender. As luzes iam e vinham entre os pés de milho, sempre na mesma altura, como se estivessem a 1,5 metros do chão. E então, de repente, sumiram. Voltei para dentro, meio intrigado, meio incomodado. Tranquei a porta, desliguei a luz da frente e deixei só uma da cozinha acesa. Fui deitar, mas o som do vento atravessando as folhas do milho parecia estar dentro do quarto. Algo não me deixava relaxar. Quase 1 hora depois, quando eu já estava quase pegando no sono, ouvi um som seco na lateral da casa, como se alguém tivesse pisado em madeira molhada. Me levantei devagar, com o coração já acelerado, e fui até a janela da cozinha. Abri a cortina com cuidado. Nada, mas o milho se mexia, não pelo vento, como se alguém estivesse andando por ali. Foi então que eu vi de novo as luzes, agora mais próximas, e tinham aumentado. Eram 4, depois 6. Não lanternas, não faróis. Elas flutuavam, em silêncio. Nenhum som de passos, nenhum farfalhar. Só luzes, se movendo entre as fileiras de milho, em linha reta. Corri para apagar a luz da cozinha e fiquei parado no escuro. O medo já tinha tomado conta. Eu não sabia o que esperar. Peguei o celular para ligar para alguém, mas não tinha sinal. E a internet? Nada. Totalmente fora do ar. Eu estava isolado. As luzes começaram a se aproximar da cerca da frente. Agora, 12 pontos flutuantes se espalhavam pelo campo. Era como se estivessem cercando a casa. Mas eu não via ninguém. Só aquelas luzes. Perfeitas, brancas, quase hipnóticas. E então, tudo parou. As luzes se apagaram ao mesmo tempo. Fiquei ali no escuro, ouvindo minha respiração, esperando algum barulho. Nada. Até que veio um som que eu nunca mais vou esquecer. Um estalo forte no telhado, como se algo tivesse caído. Depois outro, e mais outro. Comecei a ouvir passos sobre a casa, não de animal. Passos ritmados, devagar, como se estivessem explorando. Corri para o quarto, travei a porta, puxei a cama contra ela e fiquei no chão com uma faca na mão. E ali fiquei, por horas, suando frio, em silêncio.
até os primeiros sinais do amanhecer. Quando finalmente o céu começou a clarear, me levantei com o corpo dolorido e o coração ainda acelerado. Saí devagar pela porta da cozinha e dei a volta na casa. Não havia pegadas no barro, mas havia marcas circulares, bem fundas, em 3 pontos da plantação logo à frente da casa. Como se algo muito pesado tivesse pousado ali, esmagando os pés de milho. Voltei para a cidade naquele mesmo dia. Contei a história só uma vez, e logo percebi que ninguém leva isso a sério. Dizem que pode ter sido drone, algum grupo brincando no escuro, ou até coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que vi. E eu sei o que senti. Não era gente. E não era animal. Era como se o campo tivesse sido invadido por algo que não devia estar ali. Algo que só veio observar. E que, por alguma razão, decidiu ir embora. Tem um trecho da BR-343 que eu evito até hoje. Entre Piripiri e Campo Maior, há um desvio antigo de estrada de terra, pouco usado, que passa por dentro de umas propriedades rurais e volta para a rodovia mais adiante. Eu só peguei esse caminho uma vez, e foi o suficiente. Era uma madrugada de quinta-feira. Eu dirigia um caminhão-baú, voltando de uma entrega no interior do Maranhão. O plano era dormir num posto mais adiante, mas um engarrafamento gigantesco me fez perder quase 3 horas no meio da serra e decidi tentar um desvio que outro caminhoneiro comentou dias antes. Corta caminho uns 20 minutos, só cuidado que é esquisito de noite, ele disse rindo. O GPS mostrava o trajeto. Entrei numa estradinha estreita, de terra batida, sem iluminação alguma. O céu, carregado de nuvens, prometia chuva a qualquer instante. A vegetação dos lados era fechada, e em alguns trechos o mato invadia parte da via. Fui reduzindo a velocidade, guiando com cuidado. Estava sozinho. Não havia sinal de celular, nem rádio. Depois de uns 15 minutos, as luzes do farol iluminaram uma estrutura mais adiante. Uma casa, isolada, antiga, com pintura desbotada e janelas altas. A varanda de madeira estava parcialmente caída. Do lado, um galpão pequeno coberto por telhas quebradas. O curioso é que o GPS indicava que aquele ponto não existia no mapa. A estrada devia seguir reto por ali. Mas diante da casa, o caminho parecia terminar. Só barro e mato alto. Pensei em dar meia volta, mas aí vi uma placa enferrujada, torta, apontando para a esquerda. Mal dava para ler, mas parecia indicar um retorno para a rodovia principal. Respirei fundo, fiz a curva devagar e segui. Mas antes de sair completamente da frente da casa, um vulto passou pela janela do 2º andar. Eu parei o caminhão na hora, luz nenhuma acesa, tudo completamente escuro. E mesmo assim, eu juro por tudo que é mais sagrado. Vi alguém ali dentro, alto, magro, parado atrás da cortina, como se me observasse. Fiquei ali por uns segundos, esperando que se mexesse de novo. Mas nada aconteceu. Resolvi seguir adiante. A estrada ficou pior. Mais buracos, mais lama. Começou a chover. Primeiro leve, depois com força. E quanto mais eu avançava, mais parecia que eu me afastava da estrada principal. A vegetação se fechava ainda mais, até que o caminho virou um túnel de árvores. Comecei a me arrepender amargamente de ter confiado naquele desvio. Foi quando os faróis piscaram, 1, 2 vezes, e se apagaram por completo. Pensei que fosse pane elétrica, mas o motor seguia ligado. Tudo funcionava, menos as luzes. Liguei e desliguei o farol. Nada. Luz interna também não. Escuridão total. Fiquei ali dentro do caminhão, com a chuva tamborilando forte no teto, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o celular, sem sinal, como antes. Comecei a sentir uma pressão estranha nos ouvidos, uma sensação de que o ambiente estava ficando pesado. E então, ouvi um estalo, do lado de fora. Pensei em dar partida e tentar seguir no escuro, devagar. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, algo bateu na lateral do baú. Um som seco, forte,
como se alguém tivesse socado a lataria. Olhei pelo retrovisor. Nada. Só a escuridão da estrada molhada atrás de mim. Outro soco. Agora na porta da cabine. Me virei num salto, mas não havia ninguém. A chuva continuava forte, mas o som ao redor parecia abafado. Como se eu estivesse dentro de um lugar fechado, mesmo ali ao ar livre. De repente, tudo ficou em silêncio. Nenhuma gota, nenhum vento. Apenas silêncio absoluto. E então, do nada, as luzes acenderam novamente. Mas não as do caminhão. Luzes dentro da casa, lá atrás. Sim, quando olhei pelo retrovisor, lá estava a casa, a mesma, atrás de mim. Aquilo não fazia sentido. Eu havia dirigido por quase 10 minutos depois de passar por ela. E agora, estava ali de novo, iluminada por dentro, a janela do segundo andar aberta, e uma figura parada ali, imóvel, me encarando. Não pensei duas vezes. Engatei a ré com toda a força, dei meia volta no barro e voltei por onde vim. O caminho parecia mais estreito, a vegetação mais fechada, a casa cada vez mais próxima. Tentei manter os olhos na estrada, mas toda vez que olhava pelo retrovisor, ela continuava ali, como se me seguisse, como se a estrada a trouxesse de volta comigo. Quase derrapei numa curva. Consegui voltar para o trecho de terra que ligava à rodovia principal. Quando vi os primeiros postes de luz da estrada asfaltada, meu peito parecia que ia explodir. Entrei na BR com o caminhão tremendo, parei no primeiro posto 24 horas e fiquei quase 1 hora dentro do banheiro, lavando o rosto, tentando me convencer de que estava cansado, que era estresse, sono, qualquer coisa. Voltei lá alguns meses depois com um amigo da região. Falei da estrada de terra e da casa. Ele olhou para mim sério e disse: "Aquela casa não existe mais. Pegou fogo nos anos 90. Dizem que ninguém vivia lá há muito tempo. E ninguém devia passar por ali depois do anoitecer. Desde aquela noite, não importa o atraso, a rota, o GPS, eu nunca mais saí do asfalto.